pessoal! Eu sou Ana Luísa Mano e essa é a Prosa das 5. Hoje eu vou conversar com dois psicólogos sobre cirurgia bariátrica e tudo que envolve esse procedimento, assim como os impactos na saúde mental. Apresento a vocês Ana Cristina Sério e Bruno Rufino. Sejam bem-vindos! Cris, você poderia contar um pouquinho sobre a sua trajetória profissional para o público te conhecer? Bom, eu sou a Cris, eu sou formada pela PUC, fiz graduação na PUC, sou pós-graduada pela Santa Casa, eu fiz pós-graduação lá na cirurgia bariátrica. Eu sempre tive muito essa questão com o peso, até mesmo uma questão pessoal, né, de engorda, emagrece, essa relação com a comida, tentar entender um pouco, né, desde sempre eu quis tentar entender o que acontecia. E na pós eu acabei indo mais a fundo nessa questão da bariátrica, então eu fazia grupos com famílias e possíveis pacientes que fossem fazer a cirurgia, fazia avaliação desses pacientes para ver se eles estavam aptos ou não, e tinha encontros para trabalhar essa relação com a comida, entender quando que comia, por que comia, enfim. E tô desde 2015 nessa área aí de obesidade especificamente, e é isso. Acho que, resumindo bem sobre transtorno alimentar e obesidade, é isso que me fez entrar nessa área. Foi isso. Legal, Cris. Seja muito bem-vinda mais uma vez. E agora, Bruno, eu queria pedir para você contar um pouco sobre a sua atuação profissional. Olá, tudo bem? Me chamo Bruno, né? Conhecido também como Rufino. E eu sou formado pela Unifor, né, a Universidade de Fortaleza, e desde então sempre atuei na parte de psicologia organizacional, tenho especialização em psicodiagnóstico e também, né, na minha abordagem específica, que é a gestalterapia. E então, comecei, né, ter uma curiosidade ali sobre a questão de transtornos alimentares e também sobre a questão da bariátrica, porque eu fui paciente bariátrico, então isso me fez também ter a curiosidade, né, de entender como é que é né, essa parte psicológica durante o tratamento. Então, desde então, eu tenho acompanhado, né, alguns colegas aí de profissão que trabalham mais tempo com isso, e eu, né, estou ali do outro lado e também tenho alguns testemunhos, né, e escuto algumas coisas de pessoas que tiveram ali mesmo, passaram pelo mesmo procedimento que eu. Então, isso é um pouquinho aí da minha trajetória, né, tanto profissional, né, então, e hoje eu atuo também na clínica, além da organizacional. Então, eu também trabalho com esse tipo de transtorno e outros transtornos que chegam ali na demanda clínica. Legal, Bruno, obrigada. Seja bem-vindo mais uma vez também. Então, para começar, primeiro acho que é importante a gente pontuar o que é a cirurgia bariátrica e em quais situações ela é recomendada. Ou seja, o que leva alguém a buscar esse procedimento, como funciona e tudo mais. Então, sobre, né, o que é a bariátrica, né, e por que fazer a bariátrica, isso é um processo, né, bem, vamos dizer assim, extenso, doloroso e duvidoso por muitas vezes, né, para quem está ali né, pensando em fazer ou que é recomendado fazer. Então, assim, né, quando você chega ali dentro de um cenário clínico, né, muitas pessoas associam, porque esteticamente você quer mudar, porque você quer mudar sua imagem corporal, você quer ir para um padrão, né, de imagem. Então, as pessoas associam logo que por estética você precisa emagrecer, né? E aí, quando você chega diante do médico, né, do especialista, ali entender por que você precisa, né? E aí você fica mais claro e confortável de tomar essa decisão, porque na verdade a obesidade é uma doença, como qualquer outra doença, né, que a gente pode estar cometido ali, e a gente precisa tratar como a gente trata uma hipertensão, um problema no coração, né? Um problema ali nos ossos. Então, assim, qualquer problema que você venha ter no seu corpo, você precisa tratar, né? Então, se o metabolismo não está funcionando bem, né? Você tem problemas ali com a balança, você precisa tratar disso também. E as pessoas não, né, por ter essa distorção ali de imagem, né, do que é a beleza, enfim, tem várias coisas ali subjetivas que tem por trás disso tudo,
né? E um comércio, vamos dizer assim, né? A imagem das pessoas também vira um comércio. Então, tudo isso mexe muito com as pessoas a tomar uma decisão como essa, né? E no meu caso, por que que eu cheguei até fazer a bariátrica, né? Não era minha opção, eu tentei por vários anos, né? Emagrecer de forma, vamos dizer assim, natural, né? Tipo, exercício, dieta enfim, mexendo ali no meu metabolismo através de medicamentos também. Mas depois de uma idade, você não consegue mais. Quando eu cheguei na idade dos 30 anos, né? Ia cometer ali da pandemia, não consegui mais fazer exercícios físicos. Então, isso tudo meio que complicou de eu, né, poder entrar nesse processo, pelo menos de garantir o corpo que eu estava antes da pandemia. E aí eu comecei a engordar, e por mais que eu fizesse alguns procedimentos de cuidado mesmo, né, de olhar médico, isso meio que não sustentava mais. E aí meio que eu tentei de todas as formas, e eu fui pro plano Z, que seria ali chegar diante do diagnóstico do médico se era recomendado ou não, né? Então, assim, eu tenho um histórico familiar, né, de hipertensão, eu já fazia tratamento de hipertensão, já tomava medicamento, então eu descobri que eu tinha gordura no fígado através de exames de rotina, e durante o pré-operatório eu descobri que eu tinha apneia do sono. Então, assim, eu estava com recomendação, além de, eu não tinha o grau 3, né, da obesidade ali mórbida, mas eu tinha o grau 2 com as doenças, com a comorbidades, né? Então, estava atrelada ali duas comorbidades que já estava ali habilitada a fazer essa cirurgia. Então, não foi por outro, o meu caso foi no sentido de ter uma velhice, né, mais saudável e não ter uma velhice tão complicada como algumas pessoas, né, da minha família já têm ou já tiveram, né, e vieram a falecer por conta de hipertensão, de outros problemas que a hipertensão levou elas terem. Então, para mim, foi mais ou menos esse caminho que eu segui, né? Eu penso que é importante a gente falar o que é a obesidade, né? O que faz a pessoa ser obesa? Eu acho que isso é muito importante. Tem muito estigma em cima da pessoa obesa, de que a pessoa obesa porque ela é preguiçosa, porque ela não tem força de vontade, quando na verdade a obesidade ela é uma doença que ela é multifatorial, né? Então quer dizer, ela não tem um único fator que desencadeia, são vários fatores. Então é genético, é ambiental, a maioria das vezes é mais ambiental do que o genético por si só não é muito importante aí. É mais o ambiental. Então, a relação com essa comida, entender o porquê que a pessoa, o paciente, tem aquele tipo de relação com a comida. Como foi construída aquela relação com a comida, né? Qual o papel da comida na pessoa? É um conforto emocional? É suprir uma falta de algo que a pessoa não sabe nomear e só alivia com a comida? O interessante é isso, apontar. Então, o que é a obesidade? Que é o comer muito. Do grego, né? A obesidade significa o comer muito. A pessoa que come muito. E como que é classificada essa obesidade? Isso que o Bruno falou é muito importante. Ele teve mais de um fator para ele fazer a cirurgia, que era ter mais qualidade de vida. A apneia do sono é uma das comorbidades mais, não a mais perigosa, mas ela é muito perigosa, pode ser fatal muitas vezes. O peso é tanto da pessoa, né, que quando ela está deitada, ela não tem esse movimento do respirar, fica mais difícil. Então a pessoa fica acometida com essa falta de respiração e pode até acabar, de repente, em eventos mais sérios, assim, né? Conforme o peso, a falta de atividade que a pessoa faz, a situação ela só vai piorando. O que eu queria apontar, que eu acho que é uma coisa muito sabida, mas acho importante a gente colocar aqui, o que os médicos mais usam, né, ou estavam usando mais para definir se o paciente era indicado para fazer cirurgia ou não, é o IMC, que é o índice de massa corpórea. Eu, particularmente, acho que esse índice ele é muito relativo, que eu posso ter um peso e uma altura, o Bruno tem um peso ou uma altura, e o IMC dele, ele pode ser mais alto que eu e mais pesado, o IMC dele ser menor, e eu sou mais baixa e menos pesada, e meu IMC pode ser maior. Então, o IMC, ele é muito relativo, ele não é muito fidedigno, ele não mostra, de fato, a situação da pessoa, ele é um número, ele te dá uma referência da gravidade do seu caso, vamos dizer assim. Mas ele não pode ser o definidor, ele não é determinante para você fazer a cirurgia ou não. São outras coisas, como o Bruno falou. Acho que isso é importante. E por que a pessoa busca essa cirurgia? Então acho que tem essa questão da comorbidade,
No começo, a cirurgia bariátrica, ela era mesmo para quem tinha comorbidades absurdas. Então, muita diabetes, muita pressão alta, arritmia, que o coração dispara, a questão de mobilidade da pessoa não conseguir se locomover, ficar deprimida, ansiosa, enfim, tudo que acarreta essa obesidade. No começo, a cirurgia ela era só para quem tinha realmente uma classificação do IMC muito alta, que é de obesidade grau 3 para cima, que é a chamada obesidade mórbida. Com o passar do tempo, essa cirurgia, os critérios eles foram aumentando um pouco para abranger uma classe maior de pessoas. Então, eu costumo dizer que eu acredito que houve uma banalização da cirurgia um pouco. Tem muitos pacientes que eu já atendi, amigas que eu conheço, que não necessariamente tinham essas comorbidades sérias, né, que podem levar ao óbito, e também não tinham o MC de referência para ser usado para fazer a cirurgia. Então, eu vejo muito mais hoje, o Bruno pode me corrigir se eu estiver errada, mas acho que tem a ver com o que ele falou, uma questão de estética. É isso. Então, uma coisa é você ter um pouquinho de sobrepeso, você ser gordinho. Outra coisa é uma obesidade mórbida. São padrões corporais muito diferentes. Se você pega uma pessoa que tem um sobrepeso, por exemplo, que daí já não teria indicação para fazer a bariátrica, você olhando, você jamais diria que aquela pessoa precisa de uma cirurgia. Um médico também não falaria. Mas aí vira um comércio, vira um negócio, né? Então, eu tenho um médico que faz, eu pago tanto valor, eu posso ter acesso a um psicólogo que, de repente, me dá um atestado de que eu posso, o que é totalmente antiético, né? Você tem que avaliar caso por caso. Então, tudo facilita, hoje em dia, para as pessoas terem um acesso maior a essa cirurgia, porque acreditam que a cirurgia é um emagrecimento que ele é rápido. De fato, ele é rápido. Mas a questão é como manter esse emagrecimento. Agora, você não tem mais a comida como um refúgio. Então, o que você vai fazer? Agora que a pessoa não pode mais comer, né? Então, acho que o interessante é isso. O objetivo da cirurgia, a cirurgia, ela diminui o seu estômago. É totalmente invasiva. Tem formas mais seguras. Hoje em dia como chama a cirurgia? Que põe a cânula pelo umbigo. É menos invisível possível. Então, o paciente vai, acho que fica 1 dia, 2 no hospital. O pós-operatório no hospital é rápido. O paciente vai para casa e aí, eu diria, que começa o choque de realidade. Então, tem uma dieta específica, a relação com quem está na sua casa, como é que fica, como é que muda, que eu acho que daí a gente vai entrando nesses aspectos aí ao longo da nossa conversa aqui. Concordo com o que a Cris falou, né, sobre a questão aí de virar um comércio ali de estética, né, de as pessoas procurarem isso como um refúgio ali para realmente fazer, né, ter essa imagem padrão ali, né, atendida. E aí quem está do outro lado também, né, eu tenho uma percepção também de quem esteve ali. As pessoas não me viam como uma pessoa, né, tipo, sobrepeso, uma pessoa obesa. As pessoas achavam que eu estava dentro da minha normalidade, né? E para mim estava super tranquilo também, né? Tipo, eu sempre me aceitei do jeito que eu era, né? Vamos dizer assim. E para mim, minha relação com o meu corpo não tinha nenhum problema, né? Nem me percebia. Hoje, quando eu olho para a foto, eu vejo uma grande diferença, né? As pessoas realmente, quando me vê, quem não me viu antes, que não via há muito tempo, acho que não me reconheceria, né? Mas, na verdade, o que eu aprendi diante disso, né? Que, tipo assim, o médico estava me dizendo que eu precisava, né? Que existia ali uma possibilidade de fazer esse ajuste metabólico, né? Que, tipo, eu precisava de ajustar ali que não estava funcionando bem. E aí eu tinha uns amigos que eram super preocupados comigo, que diziam que eu não precisava, minha família também dizia que eu não precisava, e você fica ali naquela, né, aquele peso, né, de tomar aquela decisão, porque na verdade você, tipo assim, você sabe que precisa, né, porque o seu corpo tá cansado, você já tentou de tudo, você já tem uma trajetória, né, um sofrimento ali também, psicológico, falando sobre o que você vem acarretando ao longo desses anos, né, vamos dizer assim, desde a escola, né, onde você vem sofrendo bullying, você tem as relações ali
com a adolescência, né, onde as pessoas estão mais preocupadas ali com a questão da beleza, da autoimagem. Então, tudo isso é uma trajetória que você vem carregando ali ao longo da sua vida, né? E quando você está na vida adulta, então eu estava projetando ali na minha vida futura, na minha velhice. Então, assim, eu tinha certeza que eu precisava, né? E aí, naquele momento, eu tinha muitos nãos de quem eu achava que eu teria total sim, né? E ali, para mim, também foi uma dificuldade, né? Porque você sabe que precisa, né? Você sabe do que você já passou, do que você tem passado, do que você pode passar ainda, por conta dos problemas que você já tem ali instalados, né? Que você está ali meio que controlando, mas você também tem ali um peso, né? Da que as pessoas te diz negativamente, né? Que o procedimento não é legal, que muitas pessoas que fizeram voltam a engordar novamente, muitas pessoas que fez e não deu certo, ficou com uma aparência não muito legal, ficou dessa forma. Então, assim, tem muitas falas negativas, né? Se eu fosse seguir por esse caminho, realmente eu teria parado no meio do processo. Né? É um processo também doloroso, né? Porque você demora muito tempo até chegar o dia de fato de fazer a cirurgia, né? Porque são vários exames e você tem uma vida social ali, né? Trabalho, etc., tem outros compromissos, e você tem que ajustar ali na sua rotina uma bateria de exames que também não é tão fácil ali, às vezes, de conseguir no horário que encaixe melhor para você. Então tem isso também, né? Que eu acho que diante ali do porquê fazer, é importante pontuar, né? Tipo, de que tem esse outro lado ali da pessoa que sabe que precisa, mas também esse apoio ali que não é que você achava que teria no começo, que meio que dá um baque para você. E aí você precisa também saber lidar com isso, né? É uma das coisas muito importantes, né? Saber lidar com o que você vai ouvir, do que você vai, né, ver, do que você vai experimentar. Acho que tem ali você tem que ter uma inteligência emocional, uma sabedoria ali para lidar com esse tipo de situação, porque são pessoas queridas, pessoas que você sempre esteve por perto e que, na verdade, ali, às vezes, por um autocuidado, né, um cuidado excessivo e, às vezes, até um pouco de falta de empatia mesmo, por também não entender tão bem o outro lado, e ali, às vezes, nem por maldade mesmo, a pessoa ali pode falar alguma coisa que meio que, né, faça com que você repense no seu processo. E aí vocês já estão até puxando aqui porque eu estava pensando em perguntar a seguir, né? Que é sobre o protocolo, né? Porque tem um protocolo a ser seguido, né? Vocês estão explicando aí que tem várias etapas, não é assim, vou fazer a cirurgia e amanhã faz a cirurgia, não existe isso, né? Tem toda uma avaliação, né? Então o profissional vai fazer a avaliação, na verdade é um conjunto, né? Multiprofissional que vai fazer a avaliação desse paciente, né? E aí que é o candidato à cirurgia, né? Porque, pelo que eu estou entendendo, não é que decide fazer e aí faz tudo isso. Na verdade, você, ao longo do processo, vai descobrir se você pode realmente fazer, né? Por vários ângulos médicos falando, né? Então, eu queria saber um pouco melhor como funciona, então, esse protocolo, se vocês podem contar para mim, e como costuma estar a saúde mental da pessoa, justamente quando elas chegam, né? Ali para conversar com o psicólogo, com o médico, como o Bruno já deu um spoiler aí, né, de que é uma confusão, assim, né? Muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, a sua vida tá rolando ainda, né? Não é só isso que você tá vivendo, né? Então tem um monte de coisa aí pra gente conversar. Tá, sobre o protocolo, né? Tipo, é um protocolo bem, como eu falei, demorado, né? No sentido de que você primeiro vai procurar o cirurgião, né? Ali para saber se realmente você, né, tá dentro das classificações, né? Dentro do MC correto, dentro de grau de obesidade, se você tem ali as comorbidades ou não, e por que você tá pensando em fazer, né? Então, também, como eu havia falado, eu nunca pensei em fazer, mas chegou um momento que, tipo, era necessário. Então, eu procurei a primeira é procurar uma clínica especializada, né, que tem ali toda essa equipe multidisciplinar em um local só. E ali você passa por diversos, né, conhecimentos médicos. O primeiro é o cirurgião, onde você vai dizer a necessidade, por quê, ele vai avaliar ali, e dali você já sai ali com uma bateria de exames para ser feito, né? E ali, quando você concluir, no prazo ali aproximadamente de 4 a 6 meses, depende muito, né, de como você vai se organizar, porque são muitos exames, né, você vai analisar tudo, né,
externo, interno, vai ver como é que tá o coração, vai ver como é que você tá ali, enfim, você vai ver tudo. E você vai, depois desse período, voltar. E aí ele vai saber se realmente você se enquadra dentro desses protocolos, né, desses requisitos ali mínimo para poder fazer a cirurgia. E aí também nesse momento ele classifica se você qual a cirurgia que você vai fazer, é a bypass, é a sleeve, porque nesse momento nem todo mundo, né, pode escolher. Tem paciente que pode escolher qual a melhor, e você vai pesquisar, ele vai te explicar também, tirar todas as suas dúvidas, receios, né? E é importante aqui ressaltar que para mim, né, minha experiência, um dos meus maiores medos era ficar muito magro, né? Eu não queria ficar magro, eu não queria ser uma pessoa magra. Isso para mim era uma consequência, mas que eu queria evitar o máximo possível, porque eu já estava habituado com aquele corpo. Eu sabia que queria perder, mas não queria perder tanto. Então, eu acho que os meus maiores medos eram esse, né? E eu deixei isso muito claro. E claro que ele vai te dar orientação, você vai passar pela equipe de nutricionista, você vai passar pelo endócrino, então você vai passar por diversos especialistas, psicólogo, psiquiatra, para saber se realmente você ali tem essa condição. E depois, uma primeira etapa foi passar por esse cirurgião, e para mim ele é, sugeriu a bypass devido eu ter um problema gástrico, né, refluxo, então para mim a sleeve não ia ser uma opção muito boa. Eu tinha um refluxo muito forte, então eu sofria com isso, né, era algo devido à obesidade também, então eu tinha muito problema com refluxo, às vezes eu acordava de madrugada entalado, então tinha esse movimento também. E aí ele indicou a bypass. E explicou como é que seria, ele mostra lá como é que é o procedimento através de vídeo, como é que você vai se adaptar durante isso. Então ele tira todas as suas dúvidas e, enfim, ele tenta deixar ali o mais claro possível para você tomar a sua decisão. A partir desse momento, você vai passar ali, marcar com outros profissionais, mas você precisa ter os exames primeiro. Então, você faz os exames, depois que conclui todos os exames, você marca ali com o psicólogo, né? Você marca ali, se a psicóloga vê a necessidade, você vai para o psiquiatra, você pelo psiquiatra também, você vai caminhando ali pelo nutricionista, você também vai para o endócrino, então você vai passando ali por todos os diversos conhecimentos ali. No meu caso, eu passei por todos esses, né? Passei também pelo psiquiatra. Eu passei pela psicóloga e ela viu a necessidade porque eu tinha ali uma relação com a alimentação, né? E aí era uma compulsão alimentar. Então, a maneira que eu sentia de me aliviar, né, das tensões do trabalho, do meu dia, do dia estressante, então, da maneira que eu sentia de alívio, né, de prazer, de compensação, vamos dizer assim, era uma alimentação, eram alimentos gordurosos que traziam prazer, sabia, felicidade. Então, todos os dias eu tinha um dia muito estressado, corrido, sem muito tempo ali, somente focado no trabalho. E quando chegava no final do dia, eu queria trazer para mim uma sensação de prazer, de compensação, para compensar o dia estressante que eu tive. Então, durante esse processo, eu percebi também como é que era a minha relação com a comida, né? E um dos meus maiores medos também, que eu até falei pro psicólogo, né, para os médicos, era o mastigar, né? Porque para mim prazer também estava vinculado a comer rápido, né? Tipo, eu não queria, eu não era acostumado a passar muito tempo com a comida, porque aquilo ali me tirava o apetite ou o prazer de ter aquela refeição naquele momento. E aí você passa também a aprender a ter uma relação com a refeição, né? Que é um momento de você interagir com aquela refeição, do mastigar. E aí tem pessoas que precisam passar realmente pelo fono, eu não passei, né? Porque você precisa mastigar. Quantas vezes você vai mastigar aquela alimentação para ser processada? Porque o seu estômago, né? Seu corpo, o seu organismo, ele mudou e ele precisa ali receber aquela alimentação. Não, então não era mais como antes, alguns alimentos que você comia vai dar super certo e outros não vai dar muito certo. Então, é um processo realmente de adaptação. Eu costumo dizer para as pessoas que me perguntam que é como você fosse uma criança, né? Você volta a ser ali você é um corpo de adulto, mas o seu estômago ali está como fosse de um bebê e você está se adaptando a novas alimentações, por mais que você já experimentasse ela durante a sua vida. Mas a forma você vai ver que é diferente, né? Os primeiros vai ser muito difícil, os
o paladar vai mudar também, né? Então, tudo isso é um processo né, durante que a gente vai conversar um pouquinho mais aprofundado, mas que isso também faz parte, né? Depois que você tem que aprender durante o protocolo, para você tomar consciência disso, eles te deixam já avisado durante esse protocolo do que acontece, né? O que a bypass é para esse processo, né? Como é que a alimentação ela vai funcionar no seu organismo. Então, tudo isso você aprende durante esse processo ali de 6 meses até chegar à data da cirurgia. Então, é mais ou menos assim esse protocolo que a gente vai tomando ali até chegar o dia de fato da cirurgia, que é marcado e tudo. E aí a Cris vai falar um pouquinho melhor aí também de outros pontos aí do parte da psicologia. A cirurgia bariátrica, né, o processo, ele é separado em 3 fases, na verdade. A primeira é a pré-operatória. Então, todo paciente, quando ele chega, ele tem que mostrar, não sei, provar, não sei a palavra certa de usar, que ele é capaz de seguir aquela orientação, aquela recomendação que os médicos estão dando. Então, ele entra, ele necessariamente ele tem uma meta de perda de peso. Não é assim, não, então eu vou começar a emagrecer só depois da cirurgia. Não. O emagrecimento e essa relação com a comida, ela já começa a mudar antes da cirurgia. Então, num primeiro momento, eu tenho a fase pré-operatória. Então, esse paciente ele tem uma meta de perda de peso, ele é informado de como é feita essa cirurgia, para que serve. Então, o bypass, né, que o Bruno disse que ele fez, é a técnica mais usada hoje em dia no Brasil. 80% das cirurgias feitas são com esse método. Ele é um método que ele diminui a absorção de nutrientes. Isso é uma coisa importante também. Então, você faz a cirurgia, só que você tem que lembrar, você vai passar o resto da sua vida, você tem que tomar suplemento alimentar, uma série de coisas que, se você não tivesse feito, você não teria que se preocupar. É uma preocupação para o resto da vida. Você não pode deixar de tomar. É um cuidado a mais que você tem que ter para sempre. E aí, nessa primeira fase, aí você tem uma avaliação, então, o endócrino, o psicólogo, caso encaminhado para o psiquiatra dá uma avaliação final, falando, o paciente, geralmente, na obesidade, quem vai fazer a cirurgia bariátrica, 2 fatores muito comuns é a presença de depressão e de ansiedade. Sempre, na maioria dos casos, vai ter, como é multifatorial, né? Um desses multifatores é a ansiedade e a depressão. Então, o psiquiatra vai analisar o grau dessa ansiedade e o grau dessa depressão. Então, tem um pouquinho de depressão, toma um medicamento e vai dando prosseguimento, pode fazer. Ou então o psiquiatra vai falar, o psicólogo, né? Ele avalia, fala, a gente aplica teste, a gente conversa, dependendo do nível dessa ansiedade e depressão, sempre encaminha, mas pode ser que o psiquiatra diga, vamos primeiro resolver essa questão da ansiedade e da depressão, então entra com uma medicação, vê como o paciente fica. Isso acaba, os pacientes, eles ficam bravos quando eles são encaminhados para o psiquiatra. Eles acham que o psicólogo que não quer, que é o ruim, que não quer deixar, quando é o contrário, a gente está avaliando aí a capacidade dele de se adaptar a esse estômago bebê, como o Bruno chama, né? Não é uma questão de, não quero que você faça ou não acho que você precisa, olhando o seu corpo como ele está, sabe? É uma questão difícil essa relação com o paciente. Quando encaminha para o psiquiatra, tem muito paciente que fala, mas aí vai demorar. Mas aí se ele não autorizar? Então, falta um pouco para o paciente essa noção da realidade de que não é só decidir operar e vamos aí, sabe? Tem muita coisa por trás antes dessa operação. Ele tem que passar por um educador físico, ele dá conta, ele está fazendo atividade, qual é a frequência? Passa por uma nutri, ele está conseguindo aderir a essa dieta? Geralmente, eu peço para os pacientes, nos primeiros encontros, um diário dessa alimentação. Então, ele vai escrever para mim, num primeiro momento, sem uma dieta restritiva, o que ele come? Só anotar. Ele não vai ser punido ou julgado pela quantidade de calorias ou a qualidade do que ele come. Só o que ele come, normalmente no dia a dia. Botar num papel para ter uma visão clara do que come. Eu gosto muito de indicar um contador de calorias. Que tem gente que fala, mas eu não como muito, eu faço uma refeição no dia. Só que essa uma refeição no dia é no bar do Bolinha, comendo feijoada. Então, a pessoa ela vai engordar. É a qualidade do que ela come, além da quantidade.
entendeu? Então, isso tudo tem que ser muito bem analisado pela equipe. É uma equipe multi que se conversa, vai se conversando, para aí, quando o paciente é aprovado, passa por tudo isso, tem a segunda fase, que é a perioperatória. Então, é entre a internação para operar e a primeira consulta pós-operatório, nesse período. Então, o psicólogo, ele é muito importante nessa fase, porque ele vai dar suporte para o paciente, entender as expectativas, como o paciente está se sentindo, como o Bruno falou, como que a família reage a isso, a família apoia essa cirurgia, tem uns que apoiam, outros que não apoiam, como que vai construindo essa relação paciente e família, né? É uma família, então, que ela vai dar maiores condições de adesão ao paciente, ao tratamento do paciente, ou é uma família que acha que o paciente tem que se virar em casa, o resto da família continua comendo uma comida normal e o paciente operado no caldinho, sabe? Como que é essa dinâmica? Isso é muito importante. E a fase 3, que é o pós-operatório. Então, tem consultas periódicas com toda essa equipe multi, para ver como está indo essa evolução, e se tem uma mudança efetiva no estilo de vida desse paciente. Então, está fazendo exercício, está se alimentando, de que forma está se alimentando, em que horários que come. Então, essas 3 fases, o psicólogo ele está sempre presente. É fundamental ter psicólogo nessas 3 fases. Então, é muito importante isso. Você vê o antes, a expectativa que tem, o durante, como o paciente se desenvolve nesse processo. É um paciente que vai para o psiquiatra e tudo bem, ele está tranquilo, sabendo que se eu tiver que esperar um mês, porque eu tenho que resolver essa outra questão, tudo bem. É um paciente mais apto, que você nota que está mais apto a fazer essa cirurgia do que um que, putz, mas psiquiatra, então não vou ser aceito. Às vezes o paciente desiste no meio do processo com medo de uma negativa. Então, varia muito caso para caso, assim. E o mais importante, eu diria, que acho que também a gente vai falar sobre isso mais para frente, mas o Bruno também já trouxe, é a expectativa do paciente em relação à cirurgia. Eu atendi bastante gente, então eu tenho muitos casos para contar. Eu atendi uma paciente, num dos grupos que eu tinha lá na Santa Casa, era o segundo dia do grupo, eram 4 encontros, porque é muita gente, tem que ser rápido quando é em hospital particular, a avaliação psicológica ela demora mais um tempo. Acho que era o segundo encontro dela, ela não tinha passado a avaliação, não sabia se ia ser operada ou não, tinha obesidade mórbida, ela levantou a mão, falou assim, eu quero saber se eu operar, se daqui 2 meses eu vou estar magra para eu poder casar. Teve uma outra que perguntou, então eu vou operar? Que estava falando, tem muita gente que não consegue voltar a comer carne, porque é muito pesado, o processo de digestão, ele fica mais lento, então a pessoa ela não consegue mais comer determinados alimentos. Aí uma outra paciente falou, puxa, então se eu operar, eu nunca mais vou poder comer churrasco na vida? Que coisa horrorosa. Então, aí que você vê que o paciente está com a expectativa muito errada. Não é um emagrecimento que você vai, opera hoje, amanhã você acorda magro. Não é um processo fácil de ser passado. Você sofre, tem gente que passa fome, tem gente que não adere direito à alimentação. Então, como é que você faz? Tem muitos casos, inclusive, de famosos que, como não se pode comer, é só dieta líquida o começo. O Bruno, eu não fiz, o Bruno tá aí, ele deve saber que é pesado, você sente falta de mastigar, você sente falta daquela sensação, daquela comida, você fica só no líquido. Então, o paciente ele tem que saber que ele vai emagrecer, vai ser bom, mas tem um custo tudo isso, não é gratuito. A cirurgia ela é uma ajuda para o emagrecimento, ela não é uma solução para a obesidade. Ela é uma muleta, é um fator ajuda mesmo, não é o que vai resolver, entendeu? Então, falando um pouco sobre tudo que a gente discutiu agora, eu queria discutir as expectativas dos pacientes, tanto no pré quanto no pós da cirurgia, porque parece que às vezes não correspondem as expectativas que as pessoas têm de fato ao que acontece antes e principalmente depois do procedimento. A Cris já deu alguns exemplos de atendimentos que ela fazia, que as pessoas demonstravam, faziam perguntas em relação a isso. Eu queria ouvir um pouco mais a respeito disso, então, de vocês, o que vocês pensam sobre isso, né? A expectativa, eu acho
que é super, é um ponto inicial ali de tudo, né? Que ele vai o que te trouxe ali, na verdade, né? O que te movimentou a estar nesse lugar, né? A procurar nessa intervenção. Então, você vai colocar ali seus receios, medos e gerar ali um alinhamento de expectativa, né? O que que eu espero dessa pós-cirurgia, né? E aí você vai ter diversas desejos ali, né? De pessoas que talvez, né, nunca foram magras, né? E sempre teve problema com a obesidade. Tem pessoas que já foram, né, tiveram um corpo e por algum motivo ou outro chegaram ali a ter problema com a balança, né? Chegando à obesidade. E aí, e é interessante que durante o meu processo, né, eu sempre tive a minha visão, né, minha visão do que eu queria, né, tipo, eu fui uma pessoa até minha adolescência magra, né, muito magra, e naquela época eu me lembro que a minha avó, né, meus familiares associavam naquela época que ser magro era sinônimo de doente, né, estar atrelado à doença, se você não é uma pessoa sadia, né? Então, eu cresci ouvindo isso, né? E até teve várias intervenções de tomar vários medicamentos, complementos, para que eu pudesse abrir meu apetite e ali poder comer, né, o necessário para poder ganhar esse corpo que significava dizer que eu significava para eles que eu estava sadio. E aí eu não queria tomar, mas era obrigado a tomar, então você tem ali aquela relação também ali que complica um pouquinho ali porque você não acha que não precisa. E aí eu cheguei num outro patamar, né? Tipo, eu comecei a ter problema depois da minha vida adulta com a balança, né? Tipo, eu comecei a engordar, eu consegui emagrecer e sempre eu tive no efeito sanfona. Engordava, emagrecia. E depois dos 30 lá, já foi, não conseguia mais reverter a situação. E aí eu fui procurar minha intervenção e aí eu queria, né, ter uma qualidade de vida, que era uma expectativa maior na minha velhice, projetando a minha velhice, fazer algumas coisas que eu não conseguia, né, fazer alguns exercícios, que eu tinha umas limitações, né, de algumas atividades, e eu não queria ser uma pessoa muito magra, né, tipo, era uma maior preocupação, acho que o meu maior receio era esse, né. E aí eu vi durante isso muito meu lado, né? E quando eu tive lá depois do pós, foi diferente, né? Eu via várias outras opções, porque eu optei em fazer meu pós, acompanhamento psicológico em grupo, porque eu já fazia minhas intervenções, minha terapia individual, né? Então, como eu continuei com ela, eu tentei fazer em grupo, até para trocar ali um pouco de experiência, né? Daquelas pessoas que fizeram no mesmo período que eu, no mesmo mês, então a gente estava ali no mesmo período ali de 30. Eu me lembro que a cada 30 dias a gente voltava lá para fazer um encontro em grupo, onde tinha um psicólogo e um nutricionista. Era casadinho lá esse grupo, né? Era facilitado por dois profissionais. E eu me lembro que tinham pessoas que durante o primeiro 30 dias, né? Que foi o primeiro retorno do pós, eu vi vários relatos e, tipo assim, eu tava super tranquilo, eu tava encarando ali como uma coisa, né, que era provisória, que era momentânea, que aquilo ali tudo ia passar por um bem maior. E teve pessoas que já não conseguiam ver aquilo ali como algo transitório, né? Era doloroso para algumas pessoas. Algumas pessoas falaram de chorar, de tipo, foi a pior coisa que eu fiz, porque eu tomei essa decisão e arrependido porque porque tinha feito a intervenção, porque estava com muitas dores, incômodo, gases, e que é normal durante isso, né? Porque você meio que, né, eles introduziram um gás dentro de você para que o procedimento pudesse ser feito. E aí você vai ter um incômodo ali daqueles gases que ficaram ali ainda durante, né, aquela primeira semana. E você sente um certo incômodo. E eles te avisam também sobre isso, mas as pessoas acabam esquecendo, né, do que tem que se passar para chegar no resultado lá do que você meio que gerou na expectativa lá no começo. E as pessoas, que aí é um pouquinho da minha visão do que as pessoas realmente são hoje, do que as pessoas, né, buscam, dentro dessa sociedade que a gente vive, de respostas imediatas, de respostas rápidas, que as coisas têm que acontecer numa velocidade de apertar um botão e tá tudo resolvido, de fazer um procedimento e já dormir, acordar bem, já acordar como nada tivesse acontecido. Mas ali houve, né,
um procedimento invasivo, né, como já foi colocado aqui. Então, você tem que respeitar o seu organismo e você vai entender também que durante o processo, cada um e cada organismo, ele interage de uma maneira diferente, ele corresponde a uma maneira diferente à intervenção, né? Eu tenho pessoas que fizeram no mesmo período que eu, que são amiguíssimas minhas, são próximos de mim, e fizeram a mesma intervenção, e a outra fez a sleeve, mas que tiveram momentos totalmente distintos, né? Tipo, em algum momento eu já conseguia comer tal coisa e eu não conseguia comer outra, e ela era o contrário, e aí a gente tinha aquela troca, né? Então você vai também perceber isso no grupo, que é um processo e você tem que respeitar esse processo, né? Você tem que respeitar que você só consegue até aqui, que você tem seus limites, que você, né, tem que ter esse autocuidado. E o papel do psicólogo durante esse processo é super importante, que aí eu vou colocar um pouquinho do grupo que eu vivi, né, que eu achei muito fantástico, que é tipo assim, como é que foi esse primeiro 30 dias, né? Acho que aí você vai escutar bastante coisa ali, e ali ele te conscientizava de coisas que você tinha dúvida, de que você, será que eu fiz? Mas é normal, né? E você vai tomando consciência do quanto é normal, né? Que teu corpo está um pouco indisposto, você não está se alimentando a quantidade que deveria, né? Você diminuiu ali a quantidade, você não come tanto mais, não come sólida, você toma mais líquido, e é uma dieta super restrita, então o teu corpo ele vai se cansar também, né? Toda a energia, né, para o teu corpo funcionar, ele vai pegar do que tu tem ali armazenado, né? Então vai chegar um momento nos 2, 3 meses, um pouco disposto, por isso tu faz reposição ali de alguma vitamina, para ter uma energia maior, né? Para conseguir ali ter né, uma atividade maior. Então, isso é um processo que você vai tendo essa consciência ao longo do processo, né? E aí é importante você sempre estar linkado ao que você falou lá. Por que o que eu fiz, né? Por que eu prometi a fazer, né? Então, assim, as pessoas às vezes esquecem um pouquinho do que elas estavam querendo, né? E acham que aquilo ali, aí elas se prendem àquele momento da dieta líquida, o momento da dor, o momento das limitações, né? O momento que eu vejo uma comida que eu gostava muito e não posso comer. Então, para mim, durante o meu processo, eu sempre não me limitei. Tipo, eu tinha restrição alimentar, como qualquer outra pessoa que faz o procedimento, mas eu não me limitava de estar dentro de um shopping, numa praça de alimentação, meus amigos comendo lá um lanche deles, com a fritas e tudo mais, e eu no meu suco, respeitando o meu limite, o meu momento, e feliz da vida, com uma conversa super harmoniosa, entendendo que aquilo ali era meu momento. E outro momento eu iria viver, se fosse possível, comer aquilo, se não, estava tudo bem. Então é importante você ter essa consciência, né? Eu acho que desde o começo eu tive muito isso, né? E a minha amiga me ligava na época, eu me lembro, e eles diziam assim, como é que tá pra ti a dieta líquida? Eu não aguento mais, tá um sofrimento pra mim, tem dia que eu não consigo mais tomar isso. E eu disse assim, muito do que você tá passando é como você se relaciona com essa comida, como você se relaciona com a alimentação. Eu entendi e coloquei para mim, né, que isso é momentâneo, é 30 dias e vai passar, não é para a vida toda, não vou viver na vida toda com isso. Então eu sempre fui muito consciente com isso, que eu tinha 15, 30 dias para viver ali na minha restrição líquida, e quando foi minha primeira refeição que eu voltei a comer sólido, mastigar, tipo, o arroz para mim era a coisa mais deliciosa do mundo, o feijão era uma coisa assim surreal, coisa simples que você tem todo dia. Mas é tipo assim, eu não fiquei ansioso esperando aquilo ali. Claro que gera, né? Tipo assim, você fica contando, só falta um dia, dois, aí já vou comer, dar uma mastigada ali numa coisa diferente. E aí também não é tudo de uma vez, você vai perceber que seu organismo vai ter o seu tempo, né? Tipo, a primeira vez vai ser um pouco mais lento, a segunda você já come melhorzinho, e quando você vê já tá ok. Então é um processo de adaptação. Então eu acho muito importante para você que, né, que tá pensando em fazer, ou que você que já fez e está nesse período aí dos 30 dias, como você se relaciona com essa comida, né? Ou como você e focar nas expectativas que você tem, né? Tipo assim, que quando você colocou esse compromisso com você mesmo, né? Não foi com o médico, não foi com outro, é contigo mesmo, né? De assumir essa responsabilidade das restrições alimentares, do autocuidado, você precisava passar por esse processo, né? Então você tem que ter consciência disso. E sempre linkar essa expectativa
com esse processo, que esse processo ele não é duradouro, né? Ele não vai a vida toda e que ele vai ter um começo, meio e fim. Ele vai passar. Então você precisa ter essa consciência que eu acho que vai ser mais fácil, você vai passar mais brando e você não vai sofrer tanto, porque acho que quando você potencializa isso, isso se torna mais doloroso e difícil, né? Então, cada um tem sua experiência, mas se você acha que exercitar um pouquinho disso, facilita esse processo. Eu fiquei pensando, você falou uma frase, você já tinha falado dela um pouco antes, Bruno, que você falou assim, a minha preocupação era não ficar magro. Geralmente, o paciente, quando ele chega para avaliação, né, para fazer a bariátrica, a coisa que ele mais quer é ficar magro. Não importa o quanto, ele tá lá porque ele quer ficar magro. Achei curiosa achei curioso esse seu argumento de que minha preocupação era não ficar muito magro. Achei engraçado, assim, achei curioso. O que eu acho importante também a gente citar, tem tudo isso que o Bruno falou, de o quanto o paciente está envolvido nesse processo todo, o quanto ele está disposto a abrir mão de determinadas vivências, situações, né? A comida é uma coisa social, né? Então, você vai comemorar alguma coisa, você vai no restaurante, você vai receber uma visita na sua casa, você faz um bolinho, um lanchinho, um cafezinho, né? A comida é isso, é um jeito de você conviver com os outros, não tem como fugir disso, é cultural isso, né? Então, essa vivência com os outros, com a comida no meio, ela sempre vai existir, ela vai continuar existindo. Então, você está preparado para isso? Que nem o Bruno falou, foi no shopping com os amigos estavam comendo lá fast food, batatinha, lanche e ele no suquinho. É difícil? É difícil. Então, o quanto você está de fato empenhado nesse seu tratamento. É isso. Você sabe que tem duração, tem começo, tem meio e tem fim. Isso é fundamental. Outra coisa também que eu vejo muito é a questão da imagem corporal. Transtorno dismórfico corporal, chama. Para quem não sabe, é o que tinha o Michael Jackson, por exemplo. Então, ele nunca estava satisfeito com a imagem corporal dele e fazia 1 milhão de cirurgias. Por isso que o nariz ficou daquele jeito, a pele toda esticada, enfim. A pessoa nunca está satisfeita com o que ela vê no espelho. Não importa o que ela faça, ela sempre nunca vai estar confortável com aquilo que ela vê. Isso é uma questão importante, eu digo, porque a pessoa que é obesa, hoje em dia acho que nem tanto, mas uns anos atrás não tinha muita opção de roupa do que vestir. Então, vestir o que servia e geralmente são roupas sem estilo. Era um público muito esquecido, os obesos, sabe? Era tipo, veste o que tem. Ou então, era roupa muito florida, muito de senhor, muito... Que a pessoa não tinha uma identidade no se vestir. Às vezes a pessoa nem sabe o que ela gosta de vestir, porque ela veste o que serve. Então, quando você vai emagrecendo, você vai entendendo. Então, o que eu gosto de usar, o que fica bem. Então, você recupera não, você acaba tendo um lado seu que você não sabia que estava ali. É um mundo de possibilidades. Você pode comprar roupa, você pode escolher que cor, que loja. Hoje em dia, graças a Deus, o mercado está mais diversificado. Então, tem muitas lojas hoje de roupas plus size. Tem, inclusive, um termo que é novo, que chama mid-size, que não é nem a pessoa que é muito plus, que é muito gorda e não é magra. Então, ela fica ali no meio do caminho, sabe? Então, está tendo uma inclusão maior para as pessoas obesas no mercado de roupa. Para as pessoas, é isso. Tem gente que se aceita como tá e tá tudo bem isso também, sabe? Ela tem que ter o jeito de poder escolher a roupa que ela gosta, não só aceitar o que tem. Outra coisa que eu vejo muito, pessoas que operam perdem muito peso e fica aquele excesso de pele. Geralmente é bastante excesso, porque geralmente quem opera tem uma massa corporal muito grande. E à medida que você vai perdendo, como perde rápido, sobra muita pele. E às vezes o paciente não está preparado para se olhar no espelho e ver aquela pessoa magra, mas que tem muita sobra de pele. E é uma cirurgia que você leva um tempo para poder fazer, você tem que passar também por avaliação para poder fazer, ver como é que é o pós-operatório. Então, eu costumo dizer assim, a cirurgia, ela ela ajuda a resolver um problema, mas ela também te cria vários outros mini probleminhas que você vai ter que ir lidando aí na vida, entendeu? Por isso o psicólogo é importante. Tem estrutura psicológica para lidar com tudo isso, com todas essas mudanças. O Bruno falou uma outra coisa. O Bruno só falou coisas importantes. Ele falou uma outra coisa importante, que é o incentivo da família. Então, faz,
ele fez o que ele achou que ele precisava. Tem muita gente que faz, que ou tem medo de fazer, por isso nunca foi atrás, ou tá bem como tá. Mas a pressão da família ou social é tão grande. Se você fizer, você vai emagrecer, você vai ficar tão bonito. Se você perdesse um pouquinho... E aquilo vai entrando na cabeça da pessoa e ela acha que ela só vai ser aceita pelos outros, pela fala dos outros, se ela emagrecer. Então, muitas vezes faz a cirurgia, é aprovado, não tem nada, né? Vamos lembrar que tem todo esse caminho para percorrer, mas nem é porque ela queria. Era mais por uma demanda externa dos outros, ou da sociedade, que impõe esses padrões horrorosos que todo mundo tem que seguir, do que por uma coisa dela. Então, se ela não faz porque ela está empenhada, volto a dizer, a chance de sucesso também é um pouco menor, entendeu? Então, tem que estar preparado para lidar com todos esses probleminhas que vão surgindo, sabe? Problemas não. Acho que essas questões que antes não existiam, que agora passam a existir. Outra coisa, antes que eu esqueça, tem muito caso de casal que se separa depois que um dos dois do casal faz a cirurgia bariátrica. Então, o parceiro, de repente, que não sabe como ver essa nova pessoa, que antes, sei lá, por exemplo, agora começa a chamar a atenção na rua das outras pessoas, ficou uma pessoa mais interessante. O parceiro, que não fez a cirurgia, não sabe como lidar com isso. Ou o paciente também. Agora eu tô vendo que eu tô mais atraente, tô uma pessoa mais interessante, então, será que, né, o meu príncipe encantado não tá por aí, eu não achei e casei com o que tinha, que nem a roupa, sabe? É o que tinha e eu tô aí. Então, tudo isso tem que ser muito bem analisado, muito bem pensado, assim, sabe? Antes de se fazer a cirurgia também. Pessoal, tô pensando aqui que como a nossa conversa está se estendendo, a gente pode dividir esse episódio ao meio e dessa forma vamos fazer uma pausa aqui agora. E quem tiver interessado, estiver assistindo, estiver escutando, pode continuar no próximo, que vai ser lançado a seguir desse, tá certo? Então, a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!